Como você lida com suas palavras? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovem. E vamos para mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu faço uma ministração da aula completa, do início até o final, servindo para ajudar a professores poderem preparar suas lições, aqueles que por um motivo justificável não poderão estar nessa semana na aula de escola dominical presencial, e para aqueles também que vão para a aula presencial, mas querem antes aprender um pouco mais sobre o que vai ser tratado. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te render graças por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar, Senhor, esse programa com esta aula, Senhor querido, da Escola Bíblica Dominical, edição Jovens. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar à frente, que seja um programa edificante, que o Senhor ilumine a minha mente, a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos colocar em prática tudo que vai ser ensinado aqui, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. E você pode divulgar o canal para pelo menos mais 3 pessoas, compartilhando esta aula aqui com o botãozinho compartilhar, enviando para suas redes sociais. Você também pode deixar o like, você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, marcando todas lá na hora que você ativar o sininho, e deixar o seu comentário. No final da aula eu sempre deixo uma frase para que você possa repetir aí no comentário como algo que resume a lição de hoje. Bom, antes de darmos prosseguição à lição, antes de dar prosseguimento a lição de hoje, eu quero falar do que vamos estudar no próximo trimestre de 2025. Bom, já estou aqui de posse com a revista já, tá? A revista é essa aqui. Eu vou mostrar ela aí na tela nova. Se inscreva no canal. Não, a tela, isso que eu quero, tá? Primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Então, é sobre isso que iremos estudar essa temática no próximo trimestre, no ano de 2025. E as lições que nós vamos estar abordando são as seguintes. 1. Um convite à autenticidade. 2. Autenticidade em meio às provas e tentações. Todas as lições vão falar de autenticidade. 3. Autenticidade que leva à prática da palavra. 4. Autenticidade contra a parcialidade. 5. Autenticidade contra uma fé morta. 6. Autenticidade de uma linguagem sadia. 7. Autenticidade e sabedoria. 8. Autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. 9. Autenticidade, julgamento alheio. Autenticidade diante das incertezas da vida. Autenticidade diante das riquezas. Autenticidade e paciência. E a lição de número 13, conselhos para uma vida autêntica. A minha vida e a sua vida é uma vida autêntica? Temos muita coisa para aprender nesse próximo trimestre. Hoje, nós estamos na lição de número 9, que será ministrada no dia 1 de dezembro de 2024. Já estamos aí no mês de encerramento, tá, do ano. E o tema é protegendo a sua boca. Protegendo a minha boca. O que temos, de que maneira estamos usando a nossa boca? O que temos falado através da nossa boca? É sobre isso que vamos aprender hoje aqui. Texto principal: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. Ou seja, Salomão diz que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Há uma beleza, há um valor, tá? Nesse sentido, da palavra dita a seu tempo. Resumo da lição: a fala acompanhada de mansidão, e mansidão não é falar baixo, tá? Agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto.
Temperança aqui é a mesma coisa de domínio próprio. Texto bíblico, Provérbios 10, versículos 11 a 14, 15, versículos 1 a 4, versículos 7 e 14, e capítulo 17, versículo 27 e 28. Já passamos por uma lição onde aprendemos que a partir do capítulo 10 existem muitos temas que estão fragmentados no meio de Provérbios. Então, por isso, tantas referências bíblicas. E eu escolhi o capítulo 15, apesar de ter do 1 ao 31 aqui no canal. Entendendo o Provérbios 15, eu vou deixar ele lá no final para que você venha assistir e entender sobre essa questão da fala. Propósito da lição: ensinar a importância de controlar a fala para revelar sabedoria e glorificar a Deus. Estratégia motivacional é algo para você iniciar a aula, pode ajudar aí em classe. No início da aula, peça 1 ou 2 alunos para definirem o que significa proteger a boca e darem exemplos práticos de como isso pode ser aplicado no dia a dia. É uma forma de você colocar os alunos para interagir com você durante o início da aula. Introdução. Como você lida com suas palavras? Foi assim que eu comecei a aula, tá? Como é que você lida com as suas palavras? E aí você pode começar a aula também com essa frase, como você lida com suas palavras, e aí você pode pedir para 1 ou 2 alunos darem um exemplo do que é lidar com as palavras, com um exemplo prático, como foi mostrado aqui para você, tá? O que significa proteger a boca ou lidar com as palavras. Nessa lição, estudaremos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de usarmos a nossa boca, falando de palavras. O que dizemos para outra pessoa diz muito do que nós somos, por isso que a Bíblia dá muita importância à forma que devemos falar com o outro. Sim, há grande ensinamento bíblico que visa nos ensinar a como proceder com a nossa língua. Nós não temos como mudar pessoas, mas nós temos como fazer a nossa parte e precisamos ter o cuidado de como falamos. Por meio dela podemos abençoar e edificar a vida dos que se encontram ao nosso redor, mas também podemos trazer prejuízos irreparáveis, inclusive a nós mesmos. Que Deus nos dê sabedoria para falarmos em seu nome. Já que foi dito sobre a questão de dar um exemplo prático, e agora falamos aí sobre a boca, né? A língua poder, com a boca abençoarmos, mas também podemos trazer prejuízos. Eu me lembro que quando eu era criança, nós estávamos num lugar aqui no Rio de Janeiro, eu e minha mãe e meu irmão, meu irmão e minha irmã, e a minha mãe sozinha, levando nós para um hospital, porque um de nós estava doente, se eu não me falha a memória, era o irmão ou era a irmã, nesse caso. E nós estávamos no aterro do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, e de repente havia um ônibus, a linha chamada 105 naquele tempo, ela passava nos Servidores do Estado, aquela linha passava no Hospital Servidores do Estado, que ainda existe aqui no Rio de Janeiro, e eu me lembro que o ônibus passou e não parou, e ela precisava muito pegar aquele ônibus. Minha mãe não era cristã, nós éramos bem pequenos, então isso tem muitos anos, e eu lembro que ela gritou com muita indignação: "Tomara que fure o pneu." Foi essa a frase da minha mãe. E nós passou o ônibus e aí esperamos um outro ônibus. Quando o ônibus veio e nós embarcamos no ônibus e um pouco mais à frente, lá estava o 105 com o pneu furado. Pastor, como é que o senhor explica isso? Isso não é uma questão de explicar. Eu não vim aqui explicar isso. Mas eu estou mostrando que nossas palavras, há poder nas nossas palavras. Então nós temos que ter muito cuidado. Ah, pastor, já que há poder nas nossas palavras, eu vou desejar que eu tenha muito recurso financeiro, eu vou desejar, eu vou determinar. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Uma hora ou outra, alguma coisa que é dito, dependendo da forma que é dito, da quantidade que aquela pessoa acredita naquilo. Tá, pastor, pode ter sido uma coincidência. Bom, eu não vou entrar nesse campo, eu já disse que eu não vou explicar sobre isso. O que eu sei é, o que ela falou se cumpriu. Só isso. Ela pediu para que o ônibus furasse o pneu, ela desejou que o ônibus furasse o pneu e o pneu furou. Agora, que ela falou com muita indignação, muita fúria e muita ira, isso é indiscutível. Mas volto a dizer, ela não servia a Deus naquele tempo.
Hoje a minha mãezinha, louvado seja Deus, já completou 79 anos, hoje ela é uma serva do Senhor, acompanha o canal aqui, não assiste às lições dos jovens, geralmente, mas está sempre assistindo às lições do adulto. Ah, vai que ela, de repente, pegou essa lição para assistir, então, te amo, mãezinha. Que o Senhor continue te abençoando e nas suas orações ore pela minha mãezinha, chamada Marina, e também pela minha sogrinha mãe, chamada Rosemary, que é uma mãe para mim também. Como podemos ver, estamos diante de uma lição que trata do cuidado que, como cristão, devemos ter com o que falamos. Tópico 1. A boca do sábio e a boca do tolo. Então ele vai fazer uma comparação entre a fala de quem é sábio e a fala de quem é tolo. Quem é sábio é reconhecido pela sua fala, quem é tolo é reconhecido pela sua fala. O ponto 1, o modo de falar do sábio e do falto de entendimento, que é o tolo. 2, o que os lábios falam e o coração busca. 3, é possível controlar a língua. 1, o modo de falar do sábio e do falto de entendimento. O capítulo 10 de Provérbios traz um contraste entre o sábio e o tolo. Os versículos 11 a 14 apresentam o contraste mais específico entre o modo sábio de falar e o modo do tolo falar. Por exemplo, enquanto o tolo apresenta um discurso indisciplinado, terreno, contencioso, ou seja, cheio de contenda, o sábio apresenta um discurso disciplinado, celestial, que promove vida. Então, na boca do tolo, a contenda. Na boca do tolo, a indisciplina. Na boca do tolo sai o que é terreno. Na boca do sábio sai o que é celestial e disciplinado. Por isso, é próprio do sábio tolerar as difamações e perdoar os que lhe fazem mal. Provérbios 10, 12. Mas o falto de entendimento não perdoa, muito pelo contrário, se inflama e produz palavras torpes que incendeiam o ambiente e levam à confusão. Provérbios 10, 13 a 14. O que nós estamos aprendendo aqui? Uma pessoa sábia, ela não revida. Ela é afrontada, ela passa por situações, mas ela não devolve do mesmo jeito. Ela tem um comportamento diferenciado, porque ela tem compromisso com o Senhor. Ela sabe que, humanamente, ela poderia responder, revidar, dar o troco. Mas, espiritualmente, ela entende que, como um cristão, ela não pode agir como ela quer, e sim como a palavra de Deus ensina. Então, a todo momento que nós vamos nos comportando, de acordo com o nosso comportamento, nós somos classificados como sábio ou como tolo. Na viração do dia, eu posso ter um comportamento como um tolo. Não deveria ter feito desse jeito, mas devo buscar ter um comportamento como sábio. Então é importante isso. É importante eu não me comportar como um tolo, mas me comportar como um sábio. Agora, é uma grande verdade, existe um ditado. O tolo não quer nunca aprender. O inteligente aprende com muito sofrimento, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Quem é você? O tolo? O inteligente? Ou o sábio? Nós estamos estudando para que possamos entender como o sábio se comporta, certo? Então, o tolo, ele vai revidar, ele vai inflamar, ele vai incendiar o ambiente, ele vai ficar bravo, ele vai gritar, ele vai esbravejar. O sábio não. O sábio, ele precisa perdoar. Ele entende que ele não pode negociar isso. Ah, mas como é que eu vou perdoar alguém que não merece? Não é uma questão de merecer. É uma questão de obedecer o que a Bíblia ensina. Se fosse por questão de merecer, eu não estaria aqui. Porque Deus não tinha que me perdoar. Afinal de contas, eu não merecia ser perdoado. Não tinha nada em mim que viesse fazer com que eu merecesse o perdão de Deus. Deus me perdoou por sua graça, favor imerecido. Então, assim como Deus me perdoou por sua graça, Ele quer que eu também transmita através das minhas atitudes essa misericórdia, essa compaixão, melhor dizendo. Deus quer que eu tenha compaixão do meu próximo. Ah, mas acontece? Não acontece. Acontece que eu tenho que seguir o que a palavra de Deus ensina. É fácil? Não, não é fácil. Ser afrontado, ser difamado, ser caluniado e ficar quieto
e deixar na mão de Deus e perdoar não é fácil. É claro que há momentos que nós precisamos nos posicionar, como Neemias. Estavam dizendo que ele queria ser governador, aquilo colocaria em risco a missão. Então aí sim ele teve que se posicionar. Mas outras coisas do dia a dia, às vezes nós não temos que se levantar, falar. Nós apenas apresentamos na mão do Senhor. O jovem cristão deve usar suas palavras com sabedoria. É uma lição para jovens, então eu tenho que fazer aplicações aqui para vocês, para os jovens. Buscando edificar e promover a paz em todas as situações. Então, esse comportamento não é só para o cristão adulto, é para o cristão jovem. É essencial refletir antes de falar, evitando palavras impulsivas que possam gerar conflitos. Quando eu era mais novo, eu tinha o seguinte perfil, o seguinte estilo. Falou, ouviu. Falou o que quis, ouviu o que não quis. Eu era assim. Aí aceitei Jesus lá com meus 15 para 16 anos. E aí começou um processo. No início da caminhada, eu ainda continuava sendo assim. Não levava desaforo para casa, não era de briga. Mas na palavra, na fala, eu era difícil. Eu não conseguia. Primeiro falava para depois ver o que ia acontecer. Só que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. O Senhor vai trabalhando na nossa vida. O Senhor vai nos ensinando a calar, a ouvir, a refletir. Perfeito? Não sou. Estou em transformação. Estou em construção. Mas preciso lutar todos os dias. Então o jovem cristão precisa aprender isso. Ele não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas precisamos nos esforçar. Não é aquela história, vou fazendo o que der. Não é assim. É preciso ser intencional. Eu não quero me entregar a mim mesmo. Eu não quero responder com impulsividade. Eu não quero falar o que me vem na cabeça. Eu tenho que pensar antes. O que isso pode causar? Isso edifica? No que isso contribui para o assunto do momento? É difícil? Mas nós não podemos ser tomados pela ira. Nós não podemos ser tomados pelo momento. Então é isso que está sendo ensinado aqui. Além disso, deve cultivar um coração perdoador que não se deixa levar pelo rancor, pela ira, mas responde com graça, demonstrando o caráter de Cristo. Imagine Jesus irado com os judeus o tempo todo. Os judeus estavam sempre ali, muitos deles rejeitando o ensinamento de Cristo. Fariseus, saduceus, escribas e outros mais. Imagina Jesus guardando mágoa dessa turma, com raiva deles. Então o jovem cristão, ele atua em alguns ambientes. No ambiente da escola, no ambiente da faculdade, em casa, no lazer. E às vezes ele vai passar por algumas situações e ele não pode guardar ira, ele não pode guardar rancor. Não pode guardar mágoa, expressar ira, melhor dizendo, guardar não, expressar ira. Ao enfrentar ofensas ou tensões, deve priorizar o diálogo pacífico. Ser pacífico. Querer compreender o que está acontecendo. E buscar em Deus a sabedoria para falar de forma que glorifique ao Senhor. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. 2. O que os lábios falam e o coração busca. Capítulo 15 de Provérbios, agora ele saiu do capítulo 10, agora ele já está no capítulo 15. Veja que é assim que ele está trabalhando. Primeiro, na leitura bíblica, nós temos aí a questão do capítulo 10, agora capítulo 15. Capítulo 15 de Provérbios, especificamente dos versículos 1 a 20, mostra como é a língua do sábio. E eu coloquei justamente o Entendendo Provérbios 15 para você meditar. Em primeiro lugar, a palavra branda proveniente dos lábios do sábio desviará o furor. Uma pessoa está agressiva. Quando você responde de forma branda, isso quebra. A questão é, quanto é difícil conseguir responder alguém de forma branda quando ela está agressiva? É difícil? É. Mas o Senhor pode nos ajudar. Essa palavra revela um espírito humilde, mas terno. O que é terno? Brando, suave.
Por isso a linguagem do sábio sempre é adornada de sabedoria, ponderação e bom senso, enquanto a língua do tolo é cheia de ira e insensatez. Ele vai falando o que dá na cabeça. Mas o sábio não, o sábio pensa, reflete, medita. Dessa forma, os olhos do Senhor contemplam tanto os maus e bons, principalmente a forma como usamos a linguagem. Agora, não se engane. Eu posso não abrir a boca para falar algo, mas estar pensando um monte de coisa ruim. Aí alguém vai dizer, então é a mesma coisa de falar um monte de coisa ruim. Não, não é isso. Não vamos fazer uma comparação no sentido, se um faz, eu também faço. Não é isso. A questão é, deu som do meu coração. Então, eu não posso querer passar como bonzinho se na verdade eu tô calado, mas eu tô pensando um monte de coisa que não devia. Eu posso não ter ofendido a pessoa com palavra, mas eu tô pecando na mente, Deus tá vendo. E mais cedo ou mais tarde eu vou externar isso com palavras. Cuidado. Então, sabedores de que Deus os contempla, os sábios derramam o conhecimento por meio da linguagem. E Deus está vendo o que está no coração, pois o seu coração busca sinceramente a sabedoria. E diferente do sábio, o tolo derrama tolices, tortuosidades, por meio da sua linguagem, pois seu coração é completamente indiferente à busca do que faz bem à alma e eleva o pensamento. O tolo não está nem aí para o que é bom, para o que edifica, para o que promove transformação. A questão dele é falar, falar e falar. O jovem cristão deve usar suas palavras com humildade e sabedoria, reconhecendo que Deus observa tanto suas ações quanto o que diz. Então, o que eu faço e o que eu falo. E o que eu faço também pode estar na mente. Ao invés de ceder à ira ou à insensatez, é necessário buscar um coração sincero que valorize a sabedoria e a verdade, refletindo isso em sua linguagem. Então Deus espera de mim e do jovem cristão que a nossa fala tenha sabedoria e seja uma fala que esteja composta da verdade. Eu não posso usar a mentira, o engano. Então é importante o jovem cristão entender isso. Mas meu amigo mente, colega mente, mas eu não sou o colega. Nós temos que andar com a verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Quando nós estamos com a verdade, estamos protegidos. Ainda que todos se oponham a nós, a verdade sempre prevalece. Ainda que venhamos sofrer o dano, mas isso não muda o que é verdade. A palavra branda, adornada de bom senso, tem o poder de desviar conflitos e edificar os relacionamentos, enquanto palavras impensadas podem ferir e causar danos. Isso é verdade. Eu posso, infelizmente, falar palavras que não devo, você pode, o jovem pode. Esse pode é possibilidade, não é poder de permissão, tá? Por isso é fundamental alinhar o que se fala com o coração voltado para Deus e para o que é bom e edificante. Quanto mais cheio de Deus eu estiver, quanto mais eu buscar a Deus num relacionamento através de oração, através de ler a palavra com a intenção de praticar, mais as minhas palavras serão agradáveis, mais as minhas palavras serão ponderadas. Agora, se eu só vivo fazendo coisas que não têm a ver com uma vida de buscar em oração, com uma vida de leitura e prática da palavra, se eu me alimento de um monte de coisa, estou o tempo todo na internet, na tela de telefone e outras coisas mais, dificilmente eu vou conseguir ser ponderado na minha fala. Dificilmente. Por quê? Porque eu não tenho algo para transformar a minha vida, que é a palavra. Então o jovem cristão, ele precisa ser ensinado. Irmão, ser cristão não é uma mágica. Não é você se tornou cristão e pronto, não tem mais nada a fazer. É um esforço. É prosseguir dia a dia. É caminhar rumo ao céu. E tem muitos empecilhos, tem muitos embaraços pelo caminho. Tem muitos convites, tem muitas propostas. E nós precisamos nos desviar, porque a nossa natureza pecaminosa quer sempre o que é mais fácil. É mais fácil mentir, é mais fácil enganar, é mais fácil revidar. É tudo mais fácil. Mas o Senhor não quer o mais fácil.
Quando nós não tínhamos a natureza, quando Adão e Eva não tinham a natureza pecaminosa, melhor dizendo, para eles era natural fazer o que era bom, fazer o que era certo. Assim como é natural para nós fazer muitas vezes o que é errado, para Adão e Eva, antes de ter o pecado na sua natureza, era natural para eles fazerem o que era certo. Só que uma vez que eles pecaram, passou a ser natural no sentido de ser uma coisa que a pessoa faz e não tem que se esforçar, o que é errado. Então muitos de nós somos tomados por atitudes que Deus não se agrada. E nós precisamos confrontar essas nossas atitudes com a palavra e dizer para nós mesmos, eu não posso viver desse jeito. Por quê? Porque eu sou um cristão. O jovem cristão vai dizer a ele mesmo, eu não posso viver desse jeito. Por quê? Porque eu sou um cristão. A jovem cristã, porque eu sou uma cristã. É assim que funciona. 3. É possível controlar a língua. Eu não vou enganar vocês. Eu não posso vir para cá enganar vocês e dizer que é fácil. Não está escrito aqui é fácil controlar a língua. É possível. Há uma possibilidade. E essa possibilidade é mediante uma vida de relacionamento com Deus. Oração, jejum, leitura para entender e praticar a palavra, aula de escola bíblica dominical. Quantos cristãos não gostam de escola dominical? Quantos cristãos não ligam para a escola dominical? Quantos cristãos vão só para a escola dominical para cumprir um protocolo, mas não tem transformação na sua vida? A mesma coisa é para nós, professores. O que adianta? Olha, o lema é Esdras 7:10. E Esdras 7:10 diz, e Esdras propôs no seu coração conhecer a lei do Senhor, para praticar, para ensinar. Não adianta a gente ler a revista, entender a revista e ir ensinar se pular o passo da prática. Porque nós vamos ver vidas sendo transformadas e nós, professores, estaremos do mesmo jeito. A palavra precisa nos confrontar a mudar. Todo dia, mudança, transformação. O Espírito Santo nos faz lembrar, lembra? Lembra da lição 1? Lembra da lição 2? Tu estudou isso. Lembra da lição 3? Tratou sobre isso. Lembra da lição 5? Falou sobre isso. E assim por diante. Agora ele vai falar do 17. Então, nesses 3 pontos, no primeiro ponto, capítulo 10, ele explicou. No segundo ponto, capítulo 15, ele explicou. No terceiro ponto, agora o capítulo 17. Todos esses capítulos estão referenciados no início da lição. Provérbios 17, 27 e 28 nos mostra o valor de uma fala ponderada, disciplinada e cuidadosa. Saber calar, principalmente no presente século, é uma das disciplinas mais importantes para quem busca desenvolver um espírito manso, suave e pacífico. Quem é que aguenta ficar calado? Sabe, dá aquele negócio, tem que falar. A língua coça, mas nós temos que aprender isso. Eu tenho que aprender. Cada um de nós temos que aprender. Por isso o sábio expressa o seguinte, retém as suas palavras, versículo 27. Agora entenda, não é reter as palavras e ficar com ira, com raiva. E tratar as outras pessoas mal. Não falei nada, pelo menos não falei nada. Mas tá tratando a pessoa mal? Não adianta nada, é a mesma coisa. É não falar e não tratar mal, não reagir de forma errada. É isso que está ensinando aqui. Assim faz parte da linguagem de uma pessoa de bom entendimento fazer uso da língua no tempo certo, no ambiente adequado, pois isso está relacionado com um espírito precioso. Versículo 27. Aqui é interessante porque ele coloca 2 coisas aqui. Tempo certo e ambiente certo. Às vezes o tempo pode até ser certo, mas o ambiente não é adequado. Às vezes é um ambiente adequado, mas não é o momento certo. Tá você e a pessoa. Ambiente adequado, mas ela não está preparada para ouvir aquilo naquele momento. Então só buscando em Deus para você saber o tempo certo e o ambiente certo para falar. Isso aqui é importante. Não, eu falo qualquer hora. Então a gente vai ter sempre problema.
E a prática de calar é tão poderosa que até o tolo sai por sábio se assim fizer. Olha que situação. Até uma pessoa que é tola, que fala um monte de coisa que não deve, quando ela se cala, ela se passa por sábia. Se passa, mas não é. Saber usar a linguagem de maneira adequada é um ato de sabedoria. Tiago 3, do 3 ao 5. Esse ensinamento de Tiago 3, do 3 ao 5, reflete a importância de controlar o que falamos, reconhecendo que nossas palavras têm poder tanto para edificar como para destruir. Foi o que eu disse no início da lição. Minha mãe gritou, tomara que fure o pneu. E o pneu furou. Palavras com poder de destruir. Como explicar isso? Não estou aqui para fazer uma explicação. Só posso dizer que no final a palavra destruiu o quê? O pneu. Pneu furado. Então imagine agora uma questão para a pessoa, alguém falando palavras para destruir. Imagine um pai, uma mãe falando para o filho, você não é nada, você não é ninguém, você não vai ser ninguém na vida, você não vai chegar a lugar nenhum, você não serve para nada, você só dá trabalho, você é um inútil. Irmãos, isso é destruidor. Como também um filho falando para o pai, questionando o pai com um monte de coisa, acusando o pai ou a mãe com um monte de coisa. Afrontando o pai, afrontando a mãe. Achando que o pai e a mãe têm que dar para ele aquilo que eles não podem. Quando eu era criança, eu tinha um sonho. Eu queria um autorama. Autorama era uma pista, claro, né? Nos nossos dias quase não se fala mais nisso, mas era uma pista de carrinhos, né? E controle remoto do carrinho que ficava correndo na pista, tá? E você tinha um autorama. Quem tinha uma condição melhor podia comprar um autorama. E o meu sonho era ter um autorama. Só que a minha mãe, com muito pouco recurso, não estávamos com o meu pai presente. Meu pai já partiu, aceitou Jesus no final da vida dele, com 86 anos. Mas aos 5 anos de idade ele foi embora de casa, ele nunca mais voltou. Não foi um relacionamento assim que eu tive a oportunidade de ter um pai para me orientar e tudo. Era uma vida muito longe, tá? Mas eu tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes no final da vida, pela bondade de Deus, pela bondade do Senhor, o Senhor nos permitiu ganhar ele para Jesus, porque antes não era possível fazer isso, que ele não aceitaria. Então minha mãe sozinha não tinha recurso. E aí ela foi uma vez, no final de ano, para poder ver o que dava para poder comprar, e ela trouxe um ferrorama. Ferrorama não era autorama. Eu confesso que eu fiquei frustrado, mas era o que ela podia dar. Então, tem filhos que querem que o pai faça aquilo que não pode. E tem pai e mãe que está fazendo o que não pode para agradar um filho e construindo nele uma imagem de facilidade, no qual, quando ele for adulto, ele não dá valor a nada. Glórias a Deus! Eu não morri porque eu não tive o autorama. O tempo passou, hoje eu sou um adulto. Se eu me esforçasse, eu poderia até... Mas eu vou fazer o quê depois de adulto? Nada impede, às vezes vai num shopping. Já aconteceu de eu chegar num shopping e ter um autorama gigante lá. E a esposa até falar assim, olha a sua oportunidade aí agora. Ah, não, deixa isso pra lá. Passou. Morri por isso? Não. Então o pai e a mãe não devem ficar se culpando porque não pôde fazer alguma coisa, mas o filho também não pode usar palavras de afronta para destruir. A língua, embora pequena, pode gerar grandes consequências. Por isso a necessidade de vigilância sobre ela é tão grande, especialmente no contexto cristão, onde a fala deve refletir a sabedoria, o amor e a justiça de Deus. Então o cristão, ele tem um comportamento diferente. A língua dele não pode falar coisas que são contrárias à sabedoria, ao amor e à justiça. Ele tem que vigiar. Tem um outro exemplo. Quando eu era criança, eu também queria um skate. Mas um skate daquelas rodas grandes. Eu não tinha. Eu tinha um skate velhinho, com umas rodazinhas pequenininhas. Dava pra andar, desmontava o tempo todo. A roda saía quando às vezes eu subia no skate. Daqui a pouco eu ia andando, a roda saía. Caía, ralava, se ralava. Minha mãe não tinha como. Tinha um amigo na rua que tinha um skate bonito, fibra de vidro, bonitinho.
certo? Um rodão grandão. Eu não tinha. E aí, morri? Não. Tô adulto hoje, tu quer skate? Mário Luna? Não quero skate. Não quero. Quantas crianças aí jovens querem uma bicicleta, mas os pais não podem dar, vai ficar irado, vai falar, porque meu amigo tem, mas a vida do teu amigo não é a tua vida. Diz isso aí na sala de aula, professor. A vida do seu amigo nem sempre é a sua vida. A condição de vida dos pais do seu amigo não é sempre a sua condição de vida. Então o jovem ele tem que ter cuidado. O jovem cristão deve buscar sabedoria para controlar sua língua, entendendo que as palavras ponderadas refletem um espírito manso e pacífico. Saber quando falar e quando silenciar é essencial para promover a harmonia e evitar conflitos desnecessários. Quando é jovem, não entende, mas depois você vai ser pai. O jovem vai ser pai, ele vai entender. Nem sempre ele pode dar o que o filho quer. Só que quando a gente é jovem, a gente não quer entender isso. Mas aí você se transforma num pai, você se torna um pai. E aí você vai ver, não é fácil não. Do jeito que as coisas estão, cada dia está pior ainda. O custo de vida está muito mais alto. Eu sou pai, o meu filho mais novo tem 28 anos. Quando eles eram pequenos, o custo de vida era uma coisa. Hoje, se eu tivesse que criar esses filhos, eu fico olhando e falo, meu Deus, nem sei como seria. Nem sei como seria, sinceramente, eu não sei. Então Deus seja louvado dos pais que podem colocar comida na mesa, uma roupa, às vezes não pode comprar um tênis de marca, aí o filho fica irado. Eu não tive tênis de marca. Eu não tive. Bermuda de marca. O máximo que se fazia, alguns fazia, era comprar etiqueta de marca naquela época, que são marcas que hoje nem se fala mais nelas, como Company, como Pier, Toulon ainda assim. E aí? E aí, costurava lá, mandava pra costureira pra dizer que era de marca. Coisa de criança, de jovem. Certo? Mas nem isso a gente pôde ter. E eu tô aqui. Deus seja louvado. O principal a minha mãe fez. Ela me deu educação. Não fui para nenhuma vida que não deveria, errada. Glórias ao nome do Senhor. Não nasci num lar evangélico. Mas aqui estou, servindo ao Senhor, 30 e poucos anos, para a glória do nome dele. Não sou perfeito. Então tenha cuidado, que a insatisfação faz o filho falar coisas que não deve. Eu sei o que é isso. No momento de ira, às vezes não ter algumas coisas. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para a senhora me trazer ao mundo. Mas era o quê? Ignorância. Eu não servia nem a Deus nesse tempo. Não deveria ter falado isso. Mas o jovem cristão, ele precisa aprender. Ou seja, em outras palavras, eu já entristeci a minha mãe com essas palavras. Quando ainda era uma criança, um adolescente, um jovem, eu entristeci. Só que agora tem jovens que estão na presença de Deus, em contato com a palavra. Eu não tinha a palavra naquele tempo. Então tem que ter uma conduta diferente. Aí, o que as pessoas fazem hoje? Pega o exemplo do pai, da mãe quando não servia. Mas você também quando não servia a Deus fazia um monte de coisa errada. Mas aprendeu. Quer seguir o exemplo errado? Vai ter as consequências. Os pais não querem que os filhos passem por determinadas coisas, já que eles já passaram e sabem qual é o caminho e pode evitar de passar. Lembra do que eu falei? O tolo não aprende. O inteligente aprende com seus próprios erros, sofrendo a beça. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Já que a lição está tratando de sabedoria, aprenda com os erros do seu pai e da sua mãe. Fale isso na sala de aula, professor. Ou você que está me assistindo aqui, aprenda com seus erros. Aprenda com os erros do seu pai e da sua mãe, para que você possa não entrar pelo mesmo caminho que ele, já que se eles tiverem alguns exemplos para dar. Ou então aprenda com exemplos de outras pessoas. Não siga o caminho. Isso é ser sábio. 2. A linguagem de uma pessoa... Aqui é pessoa, tá? Tola. 1. O que a linguagem revela. 2. A língua do tolo. 3. O que acontece quando nos comunicamos insensatamente. Então, nesse tópico vai falar de características do tolo. No próximo tópico, vamos falar sobre as características do sábio.
O que a linguagem revela? Os textos que meditamos, Provérbios 10, 15 e 17, que foi o que ocupou o primeiro tópico, no tópico anterior fazem um claro contraste entre a linguagem do sábio e a do tolo. A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro, no interior, isto é, revela o que estamos pensando, sentindo e desejando. E às vezes é um desejo que veio naquele momento, mas às vezes é uma coisa que está ali sendo construída. Pensamentos que você está alimentando. Minha mãe não acordou pensando naquele tempo que ia desejar que o pneu do ônibus furasse. Aquilo foi uma coisa do momento, uma reação do momento. Mas tanto a reação do momento como algo planejado na mente, pensado na mente, quando é errado, não deve ser executado. Certo? Isso aqui é importante dizer. Esse fato pode ser constatado na discussão a respeito das funções de uma língua, em que a comunicação do pensamento se revela como uma função básica. Então você comunica o que você pensa. Teve uma aula aqui que eu disse, nós somos o que pensamos. Tudo começa na mente, no processo mental. Você começa a pensar, você começa a sentir e você age de acordo com aquilo que você está sentindo, que você deseja. Logo, quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem, quer nas manifestações verbais, quer nas não verbais. É por isso que para você conhecer uma pessoa, você não pode julgá-la a princípio apenas pelo momento. É claro que o momento pode definir uma situação na vida de alguém. Vamos dizer, o jovem vai fazer uma entrevista de trabalho e ele está sendo ali entrevistado pelo recrutador ou pela recrutadora. E aí, no momento que é feito algumas perguntas, ele acaba se excedendo e fala o que não deve. E aí, é um momento só, mas aquele momento pode custar ele não conseguir a vaga de trabalho, ele ou ela, seja jovem ou não jovem. Então é um momento, é uma coisa que pode acontecer de momento. Mas para você conhecer alguém de fato, você precisa conviver com ele um pouco. Por isso que o pai e a mãe se prestam atenção nos seus filhos, eles conhecem os filhos. Eles sabem, por causa das atitudes, o que aquele filho está fazendo ou não fazendo. Se ele observa, se ele é um bom observador. A forma como um filho me aborda, eu já sei o que vem pela frente na maioria das vezes. Eu já sei. Por quê? Porque eu conheço meus filhos. Eu sei como funciona, como eles agem. Isso aqui é uma coisa importante. Então, logo quando uma pessoa insensata, quando é insensata, ela se revela por meio da linguagem. Quer nas manifestações verbais, quer nas não verbais. A pessoa pode até não falar, mas a atitude dela, às vezes o ombro, ó, assim mesmo. O pai tá falando, a mãe tá falando e o jovem tá, ó. E ele tá vendo, o pai tá vendo. A mãe tá vendo, aí vai pro castigo, mas eu não falei nada. É, mas o seu ombrinho mostrou tudo. O seu rosto, a fisionomia, fazendo cara de deboche, de sarcasmo, que é ironia. Tudo isso. E aí? O pai e a mãe conhecem. Então nós somos reconhecidos pela nossa fala ou pela expressão corporal. A linguagem do jovem cristão reflete o que está no seu coração, revelando pensamentos, sentimentos e desejos. Por isso é fundamental cultivar uma mente renovada pela palavra de Deus, para que suas palavras expressem sabedoria, graça e edificação. Tanto a comunicação verbal quanto a não verbal devem demonstrar um caráter transformado, alinhado aos valores do reino. Ao permitir que Deus molde seu interior, o jovem conseguirá usar a língua para comunicar o que é bom e agradável a ele. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração, nesse caso aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu vou voltar aqui, ó. O coração, nesse caso aqui, tem a ver com pensamentos, sentimentos e desejos. Então, quando é dito que a boca fala o que o coração está cheio, a boca fala o que você está pensando, o que você tem sentido e o que você está desejando. É isso. Então, nós conhecemos através disso. Então, temos que ter cuidado, porque o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos, se não estiver alinhado à palavra de Deus, vai ser algo destrutivo para nós
e para quem está à nossa volta, porque nós vamos destilar. Presta atenção nisso aqui. Uma pessoa amargurada, ela destila amargura. Uma pessoa triste, dominada pela tristeza, tá? Ela destila tristeza. Uma pessoa dominada pelo desânimo, ela destila desânimo. Uma pessoa dominada pela ira, ela destila ira. E por aí vai. Você vai destilar aquilo que está te controlando. Então nós temos, através da palavra de Deus, a condição de não sermos controlados pela mágoa, pela ira, pela tristeza, pelo desânimo. Sentir desânimo é uma coisa, ser controlado é outra. Sentir tristeza é uma coisa, ser controlado é outra. Sentir ira é uma coisa, sentir raiva é uma coisa, ser controlado pela raiva é outra coisa totalmente diferente. E é isso que estamos aprendendo aqui. Não podemos ser controlados por essas coisas. Não podemos ser compassivos com esses sentimentos ou com essas atitudes ruins, porque isso vai nos destruir. 2. A língua do tolo. O que a língua revela? A língua revela quem sou eu, e o tolo é revelado através da sua palavra. Agora vamos lá, a língua do tolo. Os textos que estudamos revelam a linguagem do tolo, como palavras que no lugar de construir, destrói. No lugar de estimular a mansidão, estimula a ira. Olha o que a palavra do tolo estimula. Mansidão, não ira. Quantas vezes tem lá uma intriga? O jovem está na escola. Aí um falou assim, eu vou bem pegar ele no final da aula. Vou pegar ele na hora do recreio. Vou bater nele até não parar mais. Aí o jovem vai lá e fala pro outro, ih, rapaz, se eu fosse você, não deixava isso não. Fulano falou que vai te pegar. Ih, se eu fosse você, ó, batia nele com força. Imagina um jovem cristão falando um negócio desse. Ou então botando fogo, botando lenha. Se o jovem cristão tem contato com o que está ameaçando, faz isso não vai levar a nada. A violência só vai gerar mais violência. Não, mas eu bato mesmo e comigo não tem isso. Não faz isso não. Faz isso não. Esse não é um comportamento adequado. Isso não, nós temos que ter paz. Entendeu? De repente, ele falou um negócio que você não gostou, mas de repente ele também estava de cabeça quente, como você também tá. Mas se acalma, vamos deixar isso pra lá. Temos que apaziguar, somos pacificadores. Mas não, tá sabendo? Fulano falou de você. Se eu fosse você, ó, não deixava isso barato não. Como o cristão vai fazer um negócio desse, irmãos? Ah, pastor, tem gente que não fala assim, não deixava barato, mas tá lá incitando. Aí, falou de você mesmo. Eu ouvi. Falou mesmo. Não faz isso não. Faz isso não. Pastor, mas eu vou mentir? A pessoa falou. Se me perguntar, fulano falou de mim, o que eu vou responder? Querido, independente se teve uma fala e não teve uma fala, aqui tu não tá mentindo. Se teve uma fala ou não teve uma fala, o importante é, não adianta brigar, isso não vai levar a lugar nenhum. Nós estamos aqui para estudar, se for um ambiente de escola. Tá vendo como dá para sair? Dá para sair. Dá para sair. Se quiser, dá para sair. Tá? No lugar de estimular a mansidão, estimula a ira. No lugar de trazer a paz, produz violência. Ó, acabei de falar. No lugar de estimular a prudência e a sensatez, estimula a insensatez e uma ação desgovernada. Que a gente incita a pessoa. Um contra o outro. E aí vai piorando. Por isso, na carta de Tiago, a língua é apresentada como cheia de peçonha mortal, ou seja, de veneno, malícia e perversidade. E não é sobre isso que vamos estudar no próximo trimestre? Está aqui, ó. A verdadeira religião baseada na carta de Tiago. Está aí, ó. Nós vamos estudar sobre isso. É sobre isso que nós vamos falar. Por isso, cabe aos que buscam a sabedoria do alto, que buscar a sabedoria, porque olha só, as pessoas estão enganadas. Você que é professor, ensine isso na classe. Não basta só dobrar o joelho e pedir a Deus, Deus me dá sabedoria, porque a sabedoria de Deus nada mais é do que usar o conhecimento da palavra e aplicar nas situações do dia a dia. Se eu não ler Bíblia, se eu não medito na palavra com a intenção de praticar,
eu nunca vou ter sabedoria de Deus nos meus comportamentos. Por quê? Porque me falta a palavra para poder saber como. Deus só pode me fazer saber como me comportar se eu tiver a palavra como base. Sem Bíblia, não tem como fazer. Não tem como fazer. Eu preciso da palavra. Sem a palavra, não dá para fazer. Preciso da palavra para poder agir com sabedoria. Certo? Ora, a língua tem uma capacidade imensa de causar mal às pessoas. Por isso, cabe aos que buscam a sabedoria do alto terem plena consciência do mal que se pode causar aos outros por meio do mau uso da fala. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Eu, como cristão, Mário Luna, preciso entender que a minha fala pode causar mal aos outros. E eu preciso compreender isso. É um processo. Às vezes eu me acho no meu direito, eu vou falar mesmo. Vou falar e vou falar. Às vezes eu posso até nem falar assim, mas eu penso. Tem que falar, eu vou falar. Mas aí o Senhor vai me ensinando, não, você não pode falar. É melhor ouvir. Fica calmo. Fica quieto. Deixa para resolver. Por exemplo, o jovem, ele vai aprendendo o seguinte. Num ambiente familiar, conflito entre marido e esposa, negócio não tá bom. Qual é a melhor maneira de se acalmar aquilo? Um dos dois parar de falar e sair do local, principalmente. Para de falar. Só que às vezes os dois não conseguem parar de falar. Um fala daqui, outro fala de lá, outro fala. E quem ganha? Ninguém. Os dois perdem. Os dois se machucam. Os dois se ferem. Então um tem que calar. Mas por que só eu? Por que logo eu? Quem vai se calar é aquele que está buscando sabedoria. Quem sabe através da atitude e sabedoria dele ou dela, o outro vem aprender. É a única forma. Por isso cabe aos que buscam sabedoria do alto terem plena consciência do mal que se pode causar aos outros por meio do mau uso da fala. O jovem cristão deve estar atento ao perigo do mau uso da língua, evitando palavras que ferem, causam discórdia ou incentivam a insensatez. Acabou. É essencial buscar a sabedoria divina para que a fala seja instrumento de edificação e não de destruição. O jovem está com seus hormônios tudo aí na flor da pele. Aí basta falar alguma coisa, já estão prontos para brigar. E não é isso. Briga por nada. E o jovem cristão vai fazer o quê? Vai entrar nessa também? Eu sou crente, mas não sou bobo. Isso não é fala de cristão. O cristão não fala isso, não. Você fala de alguém que acha que servir a Deus é fazer do nosso jeito. Não é do nosso jeito. É do jeito dele. Você não viu Jesus batendo em ninguém, gritando com ninguém. Você não vê os discípulos fazendo dessa forma, depois de uma vida transformada. Perfeitos? Não eram. Perfeitos só Cristo. Mas nós estamos aí caminhando dia a dia. Eu não sou perfeito também, não. Eu erro também. Tem hora que eu falo quando não devo falar. Mas eu peço a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Por favor, me ajuda. Tô sendo transformado diariamente. Ao reconhecer o poder das palavras, o jovem deve se esforçar para cultivar um discurso cheio de graça e bondade, rejeitando toda malícia e perversidade. Pastor, mas o senhor é pastor e o senhor fala isso, tem que falar. Porque se eu vim para cá posar de perfeito, vocês vão achar que é inalcançável a posição que eu tô fingindo ter que eu não tenho. Então eu tenho que ser claro e sincero e falar. Não é fácil, mas a graça de Deus nos condiciona a conseguir. Fácil não é. Então não adianta eu chegar aqui e posar de bom moço. Eu sou bonzinho. Irmãos, olha, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Olha, tá ela aqui, ó, minha menina princesa. Ela que sabe. Tem hora que eu falo quando não devo falar. Não adianta eu vir pra cá e não ser autêntico, é verdade. Eu falo quando não devo falar. Falo o que às vezes eu não devo falar. Mas aí depois eu tenho que ir lá, consertar. Eu tenho que reconhecer. Preciso acertar. Não vou vir aqui posar de bonzinho. O pastor Luna é bonzinho. Esse pastor ele é muito espiritual. Se você vê alguém que começa com esses discursos, como o fariseu de Lucas 18. Não, porque eu não sou como os outros homens, porque eu oro, porque eu faço, aconteço, blá, 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 blá. É tudo mentira. É tudo mentira.
Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então eu estou dizendo uma realidade. Eu não sou perfeito, mas eu estou buscando em Deus. Paulo também diz, eu não penso que tenha alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo das coisas que para trás fico, avanço para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, as palavras têm poder. O jovem deve se esforçar. Não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, não precisava de esforço para cultivar um discurso cheio de graça e bondade, rejeitando malícia e perversidade, maldade, engano. Assim sua comunicação refletirá o caráter de Cristo e promoverá paz e harmonia ao seu redor. A nossa fala está refletindo o quê? O nosso comportamento está refletindo o quê? Cristo ou nós mesmos? Porque Jesus morreu para que eu venha me parecer com Ele. Você venha se parecer com Ele. É um desafio todo dia. Exige esforço. Exige esforço. Quantas coisas. Olha só, você vai para a faculdade. Vamos falar dos jovens. Escola. Ensino fundamental, ensino médio. Tá lá no ensino médio. Tá bom. Tem que se esforçar. Tem que estudar para poder passar na prova. Na faculdade, a mesma coisa. Alguém vai para academia fazer exercício. Ah, eu quero fazer musculação. O jovem quer fazer musculação. Ah, vou fazer musculação. Quer fazer musculação? Tem que adequar a alimentação. Quer fazer musculação? Tem que se esforçar para poder conseguir fazer os exercícios. Tem que ser disciplinado. Tudo exige esforço. Vida cristã também exige esforço. 3. O que acontece quando nos comunicamos insensatamente? Sabe o que não exige esforço? Pecar. A pessoa peca naturalmente. Por quê? Porque pecar tem a ver com a nossa natureza. Entendeu? Isso não exige esforço, não. Então vamos lá. O que acontece quando eu sou insensato na minha comunicação? Quando comunicamos algo, nos dirigimos a alguém ou comunicamos a respeito de alguém, isso significa que o outro está diante de nossa fala. Comunicamos para alguém que está diante de nós. Você não se comunica pro nada, pro vazio. Comunicação envolve alguém com você. Você está se comunicando com alguém. Uma pessoa que se comunica sozinha, pro nada, ela está com algum distúrbio da mente. Falando sozinho o tempo inteiro, distúrbio da mente. Estou falando de falar com Deus, estou falando de falar sozinha. Então, quando você se comunica com alguém, seja com Deus ou com pessoas. Por isso que o nosso Senhor disse que quem chamasse de um irmão de louco, como um ato proveniente de cólera, de ira, seria preso no juízo. Que uma pessoa, Jesus estava mostrando o seguinte, se alguém entra por um caminho desse, de chamar de louco, porque está cheio de ira, está cheio de ódio, não perdoa, é digno de juízo. Isso porque por meio da palavra podemos entristecer ou ferir outra pessoa. Por meio da palavra podemos criar um ambiente pesado, obscuro e intragável. Por meio da palavra, pessoas podem adoecer, fragilizar-se. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se fala muito de violência física nos nossos tempos, mas ultimamente estamos falando também de violência emocional, agressão emocional. E a agressão emocional, ela não é com soco, com pontapé, com pancada, é com palavras. Existem muitas pessoas passando por agressão emocional. Existem filhos sendo agredidos emocionalmente. Existem mulheres sendo agredidas emocionalmente. Existem também homens sendo agredidos emocionalmente. Existem empregados sendo agredidos emocionalmente. Se você não tiver uma estrutura, se você não tiver uma vida com Deus, você acaba sendo alvo dessas coisas e absorve. Só que o sábio, ele desvia seus pensamentos de focar nisso. O patrão falou,
ele vai fazer o que é correto, mas ele não vai absorver aquelas palavras destrutivas. A mãe falou na hora da chateação, o pai falou, mas o jovem é cristão, ele não vai absorver essas palavras. Ele vai seguir o que é correto. A esposa falou, o marido falou, vai se desviar, não vai alimentar aquelas palavras e vai seguir em frente. É assim que deve funcionar. Porque nós estamos num mundo imperfeito. Então não adianta esperar que as pessoas vão ser sempre boazinhas, que elas sempre vão saber como falar, porque nem sempre elas vão saber como falar. E nós que vamos ser alvos desta fala, não podemos ser tomados por isso. Mas também não podemos ser aqueles que promovem a violência emocional. Ou a agressão emocional. Entretanto, por meio da palavra, tudo isso pode ocorrer de maneira oposta. Começando a viver em sinceridade que o apóstolo Paulo aconselha em sua carta. Vamos lá? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Não com grosseria, com arrogância. O jovem cristão deve ser consciente do impacto que suas palavras podem ter sobre os outros. As palavras podem trazer vidas ou podem trazer morte. As palavras podem trazer bênção ou podem trazer maldição. No sentido de algo que machuque, algo que seja doloroso. Pois a comunicação insensata pode ferir, criar ambientes de conflito e até afetar emocionalmente as pessoas. Tá aí, ó, agressão emocional. Tá aí. Um filho que vive ouvindo, tu não é ninguém, tu é nada. Uma esposa que vive ouvindo essas coisas, um marido que vive ouvindo essas coisas, ele pode se abater emocionalmente até não ter mais força pra nada. Pode acontecer? Pode. Pode como possibilidade, não como deve acontecer, tá? Quando falamos sem sabedoria, podemos causar tristeza e mal-estar. Mas ao escolher palavras agradáveis e prudentes, podemos trazer cura, paz e edificação. Tiago deixa claro na sua carta que a coisa mais difícil de se controlar é a língua. Porque as pessoas controlam um grande navio com leme. Controlam um caminhão, uma Scania, uma carreta. Quantos eixos? Vários eixos. Com um volante. Um carro. Mas não consegue controlar a sua língua, a não ser que seja dirigido pelo Espírito de Deus. É essencial que a fala seja temperada com graça, refletindo o amor de Cristo e promovendo relacionamentos saudáveis, conforme nos ensina a palavra de Deus. É claro que existem pessoas que têm a personalidade mais quieta. Então ele fala menos. É verdade isso? Tem, é. Mas isso nada tem a ver com o fruto do Espírito. Isso tem a ver com a natureza daquela pessoa que é um pouco mais pacífica. Mas isso não quer dizer que ela não se irrite, não se chateie e que não possa também causar danos através das suas palavras. Porém, ela pode ser menos propensa a isso. Que não sejamos tagarelas, cujas palavras são sem sentido. Uma pessoa tagarela é uma pessoa que fala por falar. Não tem lógica o que ela está falando. Ela vai falando blá 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 blá. Falando por falar, sem conexão com os assuntos em comum entre aqueles com quem estamos. Então a pessoa fala por falar, ela nem fala sobre o que está sendo falado ali. Ela vai falando, vai embora. É claro que isso pode ser conceituado de várias maneiras. Às vezes ela está com algum problema emocional, aí já é uma outra questão. Mas no geral, temos que ter cuidado, certo? Tópico 3 e último tópico, protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Aí agora vamos falar do sábio. Falamos do tolo, agora do sábio. A fala do sábio, a relação entre falar e ouvir no sábio, a fala e o agir do sábio. 1. A fala do sábio. A nossa sociedade é marcada por pessoas que falam de maneira descompromissada. Tanto é que você vê na sociedade pessoas numa posição de governo, tá? Nós temos aí presidentes, deputados, vereadores, senadores, ministros do governo, ministros de outra instituição. E aí o que acontece? Prefeito, pessoas que estão em posições. E aí você vê que às vezes, em época de eleição, o que você vê? Pessoas com discurso, mas daqui a pouco ela muda o discurso. Quando aquilo não é mais para o seu próprio benefício,
ela muda o discurso. Pessoas que estavam concorrendo contra alguém, e quando aquele alguém ganha, e ela falou mal muito daquela pessoa, quando aquele alguém ganha para ir competir, vamos dizer, para um segundo turno, ela se alia àquela pessoa, porque agora, já que ela perdeu, ela tem que se aliar para ver se ganha alguma coisa, tem algum benefício. Irmãos, isso no meio cristão não tem como, porque a sociedade é marcada com a fala descompromissada. Ao invés de apresentar um plano de governo, a pessoa está mais preocupada em denegrir a imagem do outro do que apresentar a proposta do que vai fazer. Isso é uma fala descompromissada. Porque quem faz uma campanha verdadeira, quem tem uma proposta séria, apresenta a proposta, não apresenta falar mal das pessoas. Hoje nós estamos vivenciando, principalmente no nosso país, um modelo político onde as pessoas, na época de se elegerem, elas não apresentam mais propostas. Elas apresentam o defeito do outro. A proposta é falar mal do outro. Dificilmente você vê alguém trabalhando com propostas. Não é falar mal do... Agora imagine isso no meio cristão. Falam uma coisa e fazem outra. Pior ainda. Ah, se eu ganhar eu vou fazer isso, isso, isso. Agora imagine o cristão. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Quando um cristão até vai participar desse meio, e tem gente que pode até ir participar, enfim, não é uma questão de ser pecado, a questão é como vai se comportar lá dentro. Ele tem que reconhecer o que ele pode e o que ele não pode, e o que ele consegue e o que ele não consegue fazer. Porque às vezes ele tem alguns impedimentos que ele não consegue sozinho, ele precisaria de mais alguma coisa. Então não adianta prometer a mesma coisa no nosso dia a dia. Como é que eu vou prometer uma coisa que eu não posso fazer? Imagina, eu chego aqui no canal e falo assim, ó, a partir de agora, no canal, vai ter vídeo todo dia. 2 vezes no dia, fica atento aí que vai sair vídeo. Mentira. Pura mentira. Nesse momento, no contexto que eu estou, mentira. Eu vou falar o que eu não vou fazer. Então eu vou incentivar, eu vou estimular, eu vou despertar desejo nas pessoas de que, poxa, vai vir mais coisa, e vou aprender mais, e aí depois não vem. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Pensa uma coisa, sentem outra. Ou seja, estão completamente desajustadas e desorganizadas. Uma das características da sabedoria cristã que encontramos nos capítulos de Provérbios em estudo, capítulo 10, 15 e 17, é que a fala do cristão deve ser plenamente coerente com o que pensa e faz. Você não deve falar o que você não está pensando. Não pode. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Nosso Senhor era assim, pois o que ensinava poderia ser constatado em sua ação. Mateus 7, 29. Quantas vezes as pessoas falam o que não fazem? Prometem o que não vão cumprir. Exigem das pessoas coisas que elas mesmas não fazem. Jesus era exemplo em tudo, modelo em tudo. Às vezes é falado, chega cedo. Você chegou cedo? Não. A pessoa quer que os outros cheguem, mas ele não chega. Compromisso. Exemplo, exemplo e exemplo. Assim, o que dá autoridade a uma pessoa sábia não é apenas o seu discurso, mas se a ação está em pleno acordo com o que diz. É por isso que eu sempre digo uma coisa que eu aprendi. Uma pessoa que não tem um bom testemunho e é conhecido no lugar onde ela está e ela vai pregar na igreja local, a palavra de Deus tem autoridade, mas na boca dela não tem. Por quê? Porque o testemunho dela denuncia contra o que ela está falando. Então, a palavra de Deus tem autoridade, mas na boca dela não tem. Porque o mau testemunho dela faz com que as palavras dela não tenham valor. Sejam palavras que não tenham nenhuma credibilidade, mesmo que ele esteja pregando a palavra de Deus. É a palavra virtuosa conjugada com uma ação virtuosa que fará do crente uma pessoa sábia. Ação e atitude. É palavra e atitude. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Não adianta. É falar e fazer.
O jovem sábio será testado e provado nas suas ações com o que diz. Então o jovem ele tem que aprender muito cedo que o que ele trata ele tem que cumprir. Se ele não puder cumprir, ele tem que trazer uma palavra se retratando do porquê, justificar o porquê não pôde cumprir. Só que nós vivemos em um mundo que as pessoas tratam, não cumprem e não se justificam não, estão nem aí. Eu, em agosto de 2024, eu falo em agosto de 2024 porque você pode estar assistindo essa lição numa outra época, mas eu, em agosto de 2024, estive com a minha esposa numa cidade chamada São José da Bela Vista, em São Paulo, num congresso de escola dominical onde eu estive pregando e minha esposa louvando. Tá, e aí esses irmãos nos acompanham, eles acompanham pela lição de adultos, e aí o que acontece? Pastor Nivaldo, Pastor Carlos Edivânio, que é o superintendente lá e tudo. E aí o que acontece? Aí recentemente, essa aula está sendo gravada no mês de... Está sendo gravada no dia 22 de novembro de 2024 e vai ao ar no dia 23 de novembro de 2024. Mas ela vai ser ministrada só no dia 1º de dezembro, mas ela vai antes pro ar, tá? Pro meu canal. E aí eu prometi, eles me mandaram, né? O pastor Carlos Edivânio me mandou umas fotos e um vídeo da aula de escola dominical lá aparecendo os slides da EBD comentado online. Eles usam o material do canal. E aí eu falei, eu vou colocar na lição de número 9, no final dela, mostrando isso. Só que aí eu gravei a aula ontem, de adultos, e não coloquei, esqueci. Preparei tudo, mas na hora de colocar no final eu acabei não colocando. Tava tratando de pai e filhos e tudo, então é uma lição muito intensa. Inclusive vou deixar ela de recomendação no final aqui hoje também. Uma lição muito intensa e não coloquei. Eu mandei uma mensagem para ele justificando. Meu pastor, me perdoa. Ele falou, não, pastor, fique em paz, mas eu tenho que justificar. Não é porque eu tô responsável pelo canal que eu vou fazer o que eu quiser. Já que eu dei uma palavra, eu tenho que justificar, já que eu não fiz. É assim que precisamos. Então o jovem tem que aprender isso também. Você aprende a ter palavra desde cedo. Se não aprender a ter palavra desde cedo, vai se tornar um adulto sem palavra. E a pior coisa que tem é lidar com alguém sem palavra. Isso não quer dizer que imprevistos não aconteçam. Mas nós temos que ter, se ensina ou não. E se não der para fazer, justifique. Então, o jovem cristão deve buscar viver de forma coerente, alinhada às suas palavras com suas ações. A sabedoria verdadeira é aquela que reflete integridade, onde o discurso e a prática estão em total harmonia. O problema dos fariseus é que eles ensinavam a palavra, mas não viviam a palavra. Jesus disse, faze o que eles ensinam, mas não faça o que eles fazem, porque eles fazem, falam e não cumprem. Assim como Cristo, que ensinava e vivia o que pregava, o jovem sábio deve ser um exemplo sendo fiel no que fala e no que faz. Vamos orar, mas não ora. Vamos jejuar, mas não jejua. Vamos ler Bíblia, mas não lê Bíblia. Bom, aí fica difícil. Suas palavras devem ser acompanhadas por ações que confirmem a autenticidade de sua fé. Olha a palavra autenticidade aí. Marcando que vamos tratar aqui sobre autenticidade em todas as lições do próximo trimestre. Então vamos lá. Suas palavras devem ser acompanhadas por ações que confirmem a autenticidade da sua fé. Uma fé autêntica, verdadeira. Mostrando que a sabedoria não está apenas no discurso, mas na vida prática vivida para Deus. Para Deus não interessa só o que eu falo, interessa o que eu faço. O que eu falo não é tudo, é o que eu faço. Eu posso falar uma coisa e fazer outra. Então tem que haver o quê? Uma conjugação da fala com a atitude. Eu digo para Deus, eu te amo, mas não estou nem aí para Ele. Atitude. Amor é provado com atitudes. Um pai diz que ama o filho, mas tem que ter atitudes. Um filho diz que ama o pai, tem que ter atitudes. E por aí vai. 2. A relação entre falar e ouvir no sábio. Como é que se dá a relação entre o que o sábio fala e como o sábio ouve? Vamos lá? Em Tiago está escrito, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quem fala menos erra menos, você sabia disso? No sentido assim, para pessoas. Ele pode até errar mentalmente, mas eu digo, para pessoas, erra menos. Uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Até que ponto eu estou disposto a ouvir?
Eu tô treinando esse negócio também. Sentar para ouvir. Melhor coisa que tem. Tu tem que sentar, a pessoa tá falando? Se acalma. Senta. Ouça. Reflita. Preste atenção. Tente interpretar o que ela está falando dentro daquele assunto. Mas não, nós às vezes estamos mirados. A pessoa está falando e a gente quer falar também e não estamos prestando atenção em nada que ela está falando. Nada. Zero. Então eu estou me propondo a sentar para ouvir. E meditar no que está sendo falado. E pensar no que está sendo falado. E às vezes é necessário nem falar nada naquela hora. É um exercício. Na hora não falar nada, levantar, deixar a pessoa terminar, se ela acabou, levantar e digerir aquilo num outro momento, numa outra hora. Às vezes pode ser na hora, mas às vezes numa outra hora, numa outra oportunidade. Poder interagir em relação àquilo. Porque se você for falar na hora, vai ter briga. Uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Guarde isso. Isso aqui é uma frase interessante. Uma característica da pessoa sábia é saber ouvir. Uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Eu sei ouvir? Você sabe ouvir? O aluno que está na classe sabe ouvir? Essa é uma palavra para nos confrontar, um ensinamento para nos confrontar. Esse ouvir não se trata de uma escuta passiva. Olha aqui, ó. Olha, apenas por educação, mas uma escuta ativa, presente e consciente. É você ouvir e analisar. Não é aquele ouvir assim, você não tá falando nada, mas dentro de você tá não tô nem aí, você não fala, mas na mente você tá assim, tô nem aí, não tô nem aí, não é isso. Sábio não faz isso, quem faz isso é tolo. Tolo que vai cantarolar na mente enquanto o outro tá falando, esse é tolo. Sábio vai ponderar o que tá sendo falado. Agora, é claro que você também não está emprestando a sua mente para ouvir um tagarela. Aí você tem que realmente se ausentar. Aí não dá. Mas se você está ali e uma pessoa que é importante está falando, você está ouvindo. Às vezes ela está cheia de ira, falou um monte de besteira. Como é que você ganha nesse sentido? Você ouviu, calado. Ela vai refletir. Ela vai refletir em nome de Jesus. Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Romanos 12. Vamos lá. Vou botar o texto aqui na tela. Me veio aqui à mente, vou colocar. Romanos 12, versículo 21, que é o último. Mas vamos ler o 20 em diante. Vamos lá. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, às vezes não é inimigo, mas é uma pessoa que você ama, mas tá falando um monte de coisa. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Esse amontoará brasa sobre a sua cabeça, sabe o que significa? Quando você paga o mal com o bem, a pessoa que você está interagindo, a consciência dela arde. Como é que pode? Eu falei um monte de besteira e ele fazendo bem, calado. Ela fazendo bem, calada. Então, antes de falar, precisamos ouvir para interpretar corretamente o que nos estão comunicando. Esse é o problema de toda discussão. Se eu não parar para ouvir corretamente, para interpretar corretamente, eu sempre vou deduzir ou vou querer adivinhar o que o outro está falando, que não é o que o outro está falando. Por quê? Porque eu estou irado. Eu estou tomado pela ira. E quando eu estou tomado pela ira, eu não consigo interpretar corretamente. Mas olha o que a lição está falando. É a lição, ó. Antes de falar, precisamos ouvir para interpretar corretamente o que nos estão comunicando. É a falha na comunicação. O marido diz A, a esposa entende B. A esposa fala A, o marido entende Z. O filho diz A, o pai entende B. O pai fala A, o filho entende E. E por aí vai. Numa época de distração como a nossa, muitos falam sem ouvir. É isso aí. Distração.
Cabeça tá tão cheia de distração que fala sem ouvir. Quando falamos sem ouvir, há ruídos na comunicação. Assim corremos o risco de ser interpretados de maneira equivocada. É por isso que a melhor maneira de se conversar com alguém é quando ela não está fazendo nada. E hoje está muito difícil. Um pai, para conseguir a atenção do filho, é difícil. Que o pai tá falando, o filho tá no celular, o filho tá no videogame, o filho tá na televisão. A mãe tá falando, a filha tá no celular, tá no videogame, tá no fone, o fone tá no ouvido. A mãe tá falando e o fone tá no ouvido dela. O pai tá falando e o fone tá no ouvido dela. Arranca esse fone pra ouvir teu pai, tua mãe. Para tudo. Vira o celular, para tudo. Mas não, desliga a TV. Então o pai tá falando, a mãe tá falando, mas não tem a comunicação, uma comunicação imprecisa. A mesma coisa entre um casal, é a mesma coisa. Se a esposa tá falando com o marido tá lá vendo TV, tô vendo um jogo de futebol. Ela tá falando, que nada. Desliga isso. Ou então vê um outro horário pra falar. Porque senão não tem comunicação. Aí é a hora certa pra falar, o lugar certo pra falar. O marido tá lá ouvindo fone, tá ouvindo a TV no fone, e a esposa tá falando, e não tá ouvindo nada. Ele, tá bom, esposa, é isso aí, não prestou atenção em nada. Então tem que parar tudo. Tira o fone, para tudo, desliga o telefone, ou para com o telefone, desliga a TV, ou para com a TV, para poder conversar. Caso contrário, corremos o risco de ser interpretado de maneira equivocada. Os desentendimentos nascem da má vontade de muitos ouvirem para compreenderem. Nós temos má vontade de ouvir. Eu preciso trabalhar mais na minha boa vontade de ouvir. Ouvir mais. E a maioria das brigas são por causa disso. A gente não quer ouvir. A pessoa falou uma coisa, ela não falou o que eu acho que ela falou. Mas eu cismo que ela tá falando aquilo e... Aí acabou, irmão. É preciso humildade para isso. Eu preciso ser humilde. Jesus, me dá humildade. Dessa forma, a pessoa sabe estar sempre pronta para ouvir e entender. E só falar depois de ter plena certeza de que entendeu. Eu só devo falar depois que eu entendi. Tem dúvida? Vem cá, o que você quer dizer sobre isso? Ela vai ter que explicar. Não, eu tô falando isso e isso. Ah, você entendeu? Ah, tá. Agora a pessoa segue. Eu consegui entender? Aí sim. Ouvir e falar é um movimento indispensável para a boa comunicação. Não adianta também ficar em silêncio o tempo todo. Os dois em silêncio não vai chegar a lugar nenhum. Não tem comunicação. Não tem conversa. Se tenta conversar, tem briga. Se não fala nada, não resolve o problema. Continua na mesma. Se não tem diálogo, não tem solução de problema. Se tem diálogo, tem briga. Tem que chegar a um equilíbrio. Tem que ter conversa sem briga, tem que ter entendimento. Então, o jovem cristão, ele precisa aprender isso. O jovem cristão deve cultivar a sabedoria de ouvir atentamente antes de falar. Ouvir ativamente com o propósito de compreender é essencial para evitar maus entendidos e promover uma comunicação eficaz. Em um mundo de distrações, é importante dedicar tempo para ouvir com humildade, buscando entender antes de responder. A sabedoria se reflete na capacidade de escutar, interpretar corretamente e só então falar com clareza e discernimento. Isso garante que suas palavras sejam edificantes e alinhadas com o que realmente foi comunicado, evitando conflitos e promovendo entendimento. 3. A fala, o agir e o agir do sábio. É possível que o nosso discurso esteja correto, seja santo, justo e bem, mas isso não basta. Nosso Senhor mostrou que não basta fazer o discurso, mas é preciso vivê-lo. Aí, mais uma vez, o comentarista, ele volta nessa questão de alinhar o que falamos com o que fazemos. Aqui está o nosso grande desafio para agir de maneira sábia. Dizer o que é santo, justo e bom, e ao mesmo tempo praticar o que é santo, justo e bom. Lembra da Sunamita? Ela diz assim: reconheço por verdade que esse que passa aqui é um santo homem de Deus. Ou seja, ela estava vendo a atitude do profeta, a maneira dele se comportar. Deus também observa a nossa forma de se comportar no todo, o que falamos e o que fazemos. Deus disse para Satanás no livro de Jó: viste o meu servo Jó?
Viste? Homem íntegro. Olha Deus observando o nosso comportamento. Íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Deus está avaliando o nosso comportamento. Será o que Deus tem a dizer sobre mim? O que Deus tem a falar sobre mim? Sobre Jó, ele disse que ele era íntegro, reto, temente, que se desviava do mal. Nós somos muito bons para falar de nós. Mas a pergunta que eu não posso deixar de fazer nessa aula de hoje é: o que Deus acha de mim? O que Deus acha de você? Professor, na sala, diga isso. Jovem, como é que o que Deus acha de você? Você já parou para pensar nisso? O que Deus está pensando sobre mim? Quando eu falo e não cumpro. Quando eu ajo em incoerência com as minhas palavras. Quando eu tô sozinho. Quem eu sou quando ninguém tá vendo? Só Deus está vendo. O que Deus acha de mim? Deus diria que Jó era íntegro, reto, temente, se desviava do mal? Jó era isso na presença das pessoas e na ausência das pessoas. Deus estava vendo Jó no todo. Eu não vejo vocês no todo. Vocês não me vêem no todo. Minha esposa não me vê no todo. Por mais íntima que ela seja de mim, por mais íntimo que eu seja dela, eu não a vejo no todo. Tem muito, o que está na minha mente, o que está na mente dela, nós não estamos vendo um do outro. A não ser se nos comunicarmos. Tá vendo? Ou nas horas que eu posso estar só, que ela não está ao meu lado. Nas horas que ela pode estar só, que eu não estou ao lado dela. Mas Deus está vendo o todo. Aqui está o nosso grande desafio para agir de maneira sábia, como foi dito. Nessa perspectiva, somos chamados pela palavra de Deus para apresentar uma fala que glorifique o Senhor e seja plenamente coerente com o que cremos e fazemos. Portanto, e esse cremos aqui é interessante. Você é produto daquilo que você crê. Se as suas crenças não mudarem, as suas atitudes não mudam. Uma pessoa, alguém pode dizer para ela, se você continuar fazendo isso, isso vai fazer mal para você. Mas se ela não acreditar nisso, não passar a crer nisso, ela vai continuar fazendo. Então, primeiro tem que mudar nossas crenças, para depois mudar o que fazemos. Nós somos resultado do que cremos. E crer tem a ver com o que você pensa. Por isso nós somos aquilo que pensamos. Nessa perspectiva, somos chamados pela palavra de Deus para apresentar uma fala que glorifica o Senhor, como eu disse. Portanto, cuidemos de falar agradavelmente, Colossenses 4,6, com mansidão e temperança, 1 Pedro 3,15, de maneira que nossas ações revelam a nossa temperança, agradabilidade e mansidão em Cristo. O jovem cristão deve ser um exemplo de coerência entre o que fala e faz. Não basta apenas expressar discursos corretos, justos e santos. É necessário viver de acordo com esses princípios. Um pregador pode ser muito bom no que fala. Um ensinador pode ser muito bom, pode ter domínio do que está falando, mas não fazer nada daquilo que ele fala, daquilo que ele ensina, daquilo que ele prega. A verdadeira sabedoria se manifesta quando nossas palavras são acompanhadas por ações que refletem o caráter de Cristo. Você quer ver Deus te usar com poder? Viva aquilo que você fala em relação à palavra de Deus. Peça a Deus graça para viver o que você ensina, o que você prega. E aí sim você vai falar com autoridade. Por que Jesus falava com autoridade? Porque ele era filho de Deus? Porque ele é o filho de Deus? Não só. Jesus tinha autoridade nas suas palavras, sabe por quê? Porque as suas palavras estavam unidas às suas atitudes. Palavras e atitudes estavam coerentes. Você quer ter autoridade de Deus? Tenha coerência entre palavras e ações. Tem gente ensinando as pessoas a orar, mas ele não ora. É claro que um professor pode ser confrontado com uma lição que esteja ali para ele ensinar uma coisa que ele não pratica ainda. Mas ele pode propor, a partir daquele momento, passar a praticar. Pedir a Deus força. Não tem nada de errado em relação a isso. Mas o problema é, muitas vezes nós estamos ensinando as pessoas a orar e não gostamos de orar. Estamos ensinando a pessoa a ler Bíblia e não queremos ler Bíblia. Aí fica difícil, irmãos. Aí fica muito difícil. A verdadeira sabedoria se manifesta quando nossas palavras são acompanhadas por ações que refletem o caráter de Cristo.
Conclusão. Aí talvez você diga assim, pastor, como é que eu vou ministrar uma aula dessa? 1h30? Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Essa lição aqui é uma lição completa. O professor vai pegar aquilo que tem coerência com aquilo que ele precisa levar para a sala e vai levar. Se você me convidar para ir dar essa aula na sua igreja, se for 40 minutos, eu vou dar aula em 40 minutos. Ah, mas como é que pode o senhor dar aula em 40 minutos se aqui o senhor gastou 1h e pouco? Não tem problema. Nós vamos enxugar. Agora, aqui não, aqui eu amplio. Por quê? Porque o professor precisa saber mais do que o aluno. Se o professor souber igual o aluno, irmãos, aí fica difícil, né? Isso não é competição, mas é uma necessidade. Imagina você ir para a faculdade, chegar lá, você descobrir que o professor sabe igual você. Você não vai dar nenhuma credibilidade ao professor. Aprendeu o que eu já sei aqui? Frase para repetir. Falarei com sabedoria e glorificarei a Deus em tudo. Coloque aí no comentário. Falarei com sabedoria e glorificarei a Deus em tudo. Proteger a nossa boca é essencial para revelar sabedoria e promover um ambiente de paz. Devemos buscar disciplina e mansidão para que nossas palavras sejam fontes de edificação. Que possamos aplicar esses princípios controlando nossas palavras e ouvindo mais antes de falar. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 10, 8 de dezembro de 2024, é comemorado o Dia da Bíblia, segundo domingo, nesse caso. E o tema é proteção contra o descontentamento. Tem muita gente descontente, frustrada. Como é que nós lidamos com isso? É hora de aprendermos sobre isso. Bom, se você deseja nos convidar, pregar, ensinar, aconselhar, escola, aula de teologia, coisas desse tipo, palestras, seminários, enfim, a esposa louva. Se você quiser também semear no meu Ministério da Palavra, fique à vontade, tá? Você está vendo aqui se realmente o canal vale a pena. É você que vai avaliar o conteúdo e saber se vale, não vale, se investir, né? Então, se você quiser investir nesse ministério, se você acha que está valendo a pena, se você acha realmente que é algo produtivo, se vale semear para que continue essa obra sendo realizada, fique à vontade. Câmera do seu celular no QR Code ou a chave Pix que está aí para a glória de Deus. Também eu lembrando a você que se você quiser compreender a Bíblia de uma forma melhor, ter aí uma clareza quando você estuda a palavra, eu quero lembrar você o seguinte. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então são mais de 20 horas de curso, um investimento que é um investimento equilibrado, não é nada que seja um valor exorbitante, é um pequeno investimento, eu posso considerar isso em relação a outros cursos que eu sei que tem por aí, e você pode aprender, e quem tem adquirido tem estado satisfeito. Eu quero ver se eu trago aqui, pode até ser que nesse ano eu não consiga, de 2024, mas a partir de 2025 traga aqui alguns testemunhos em textos de pessoas que adquiriram o curso e ficaram satisfeitas e já concluíram o curso. Então o link para adquirir o curso está na descrição ou no comentário afixado. Tem um comentário que é o primeiro de todos, fica lá. Várias coisas tem lá, entre elas o curso Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então, se você quiser adquirir, fique à vontade. Eu tenho certeza que vai ser algo benéfico em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero agradecer a você que ficou até agora. Eu quero orar para agradecer a Deus, que Deus possa dar-nos para vocês que são professores, dar uma lição edificante, que vidas sejam edificadas. Lembrando que eu vou deixar na próxima tela entendendo Provérbios 15. E eu quero deixar também, tá? Eu quero deixar também para vocês
é o vídeo que eu falei sobre promessas para pais e filhos. Já que envolve jovens, eu quero deixar também essa recomendação que eu acho importante, porque eu falei muito sobre esse assunto de filhos também. E professor, ou você que não é professor, você que é um jovem, vai absorver bastante coisa. Então eu vou deixar esses dois vídeos. O Entendendo Provérbios 15 e também promessas para pais e filhos. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças por mais essa lição. Senhor, nos ajuda, Senhor, a saber como nos comportar com a nossa boca. Senhor, nos ajuda, Senhor, com aquilo que falamos. Que o que falamos esteja alinhado com o que fazemos e o que falamos e fazemos esteja alinhado com a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia ter um comportamento que tenha a ver com o Teu Filho Jesus Cristo. Que venhamos nos preocupar, Senhor, em agir e em falar de acordo com aquilo que está na Tua Palavra. Dá uma aula edificante para os Teus filhos que vão ministrá-la. É o que eu te peço, te agradeço. Te peço também por esse canal, Senhor. Abençoa, toca no coração dos Teus filhos para poderem compartilhar seu canal, compartilhar as aulas, para que outras pessoas, os vídeos, para que outras vidas sejam edificadas e esse trabalho possa prosseguir, Senhor. Porque se não há visualizações, se não há pessoas interessadas, é um trabalho que tende a não ir em frente. Mas em nome de Jesus eu creio que o Senhor enviará mais e mais pessoas e os Teus filhos serão tocados para contribuir com esse crescimento. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que aguardam a volta do Senhor, e eu também aguardo, e todos digam amém!